Este é um dos maiores mistérios não resolvidos da arqueologia moderna. Imagine construir um monumento eterno para um rei, apenas para ver a própria terra engoli-lo, antes mesmo de ele entrar. Estamos falando da Pirâmide Negra, uma estrutura que começou a morrer enquanto ainda estava sendo erguida. Mas aqui é onde a história fica perturbadora e eu quero a sua opinião. Lá dentro, arqueólogos não encontraram apenas corredores deformados. Eles encontraram um minúsculo sarcófago de quartzito com os restos de uma criança de menos de 2 anos. O mais bizarro, exames forenses revelaram traumas graves no tórax dessa criança. Agora me diz aqui nos comentários, você acredita que isso foi uma tragédia familiar ou um sacrifício ritualístico para tentar impedir que a pirâmide afundasse no solo instável? Comenta sacrifício ou tragédia agora, porque o que vou te mostrar sobre os zumbidos misteriosos e os nomes apagados dessa pirâmide vai mudar tudo o que você pensa sobre o Egito Antigo. Erro estrutural. Para entender por que o que os arqueólogos encontraram mais tarde dentro da Pirâmide Negra foi tão chocante, é preciso começar com o momento em que ela foi concebida. Por volta da metade do século XIX a.C., o faraó Amenemate III estava no auge do poder do Reino Médio. O Egito era rico, estável e tecnologicamente confiante. Projetos massivos de irrigação haviam domado o Nilo, templos de pedra erguiam-se por toda a paisagem e, no entanto, para seu eterno local de descanso, Amenemate tomou uma decisão que nenhum grande construtor de pirâmides antes dele ousara tomar. Em vez de depender quase inteiramente de calcário sólido, seus arquitetos escolheram uma construção híbrida. A Pirâmide Negra em Dashur teria um núcleo construído em grande parte de tijolos de barro, reforçado e revestido com blocos de calcário. No papel fazia sentido. Tijolos de barro eram mais rápidos de produzir, mais baratos de transportar e haviam sido usados com sucesso em outras arquiteturas monumentais. Por fora, a pirâmide ainda brilharia com pedras de revestimento polidas, parecendo tão eterna quanto suas predecessoras do Reino Antigo. Mas o solo sob Dashur era diferente de Gizé. Sob a areia do deserto, jaziam espessas camadas de argila do Nilo, ricas em água e instáveis. Quase assim que a construção atingiu uma altura significativa, rachaduras começaram a aparecer dentro da estrutura. Corredores se deformaram, paredes se deslocaram. Construtores antigos tentaram salvar o projeto inserindo enormes vigas de cedro, importadas do Líbano a um custo enorme, em tetos e passagens para redistribuir o peso. Esses suportes de madeira ainda são visíveis hoje, um dos primeiros exemplos conhecidos de reforço estrutural em arquitetura monumental de pedra. Mesmo assim, a pirâmide continuou afundando. Pesquisas modernas mostram que partes da fundação cederam de forma desigual, criando fraturas por estresse que não puderam ser revertidas. Os construtores responderam redesenhando passagens internas em tempo real, criando curvas acentuadas, corredores estreitos e sistemas de bloqueio muito mais complexos do que as pirâmides anteriores. Alguns egiptólogos acreditam que isso não foi apenas uma improvisação estrutural, mas também uma tentativa de disfarçar fraquezas de ladrões de tumbas e gerações futuras. Curiosidade: a pirâmide provavelmente ganhou seu nome moderno não por sua aparência original, mas por séculos de exposição. O núcleo de tijolos de barro absorveu umidade, escureceu e eventualmente deu à ruína sua aparência enegrecida e montanhosa, fazendo-a parecer uma colina natural em vez de um monumento real. Aqui está a teoria inquietante que ainda divide os estudiosos. Na época em que Amenemate III estava perto da morte, a pirâmide já poderia ter sido considerada insegura para a sepultura. Alguns pesquisadores acreditam que o rei sabia disso. Outros pensam que os sacerdotes esconderam a verdade para preservar a dignidade real. O que é certo é isto: a Pirâmide Negra estava falhando muito antes de ser aberta, tornando-a a única grande pirâmide real que começou a desmoronar antes de cumprir seu propósito mais importante. E essa falha preparou o cenário para o mistério que os arqueólogos um dia descobririam lá dentro. Um fenômeno acústico estranho. No fundo da pirâmide, enquanto os arqueólogos estavam abuçados documentando as falhas estruturais e as câmaras ocultas da Pirâmide Negra, outro fenômeno surgiu silenciosamente, algo que muitos inicialmente descartaram como coincidência, até que aconteceu novamente.
Dentro dos corredores estreitos e em decomposição da Pirâmide Negra, vários pesquisadores relataram um zumbido de baixa frequência, uma vibração acústica que ressoava de forma não natural através das paredes de pedra e tijolos de barro. Isso não era fluxo de ar ou eco típico. Na verdade, uma das primeiras equipes modernas a registrá-lo usou geofones e microfones direcionais sensíveis, confirmando que o som ocorria em uma frequência constante entre 50 e 55 Hz, o que, estranhamente, corresponde à frequência da rede elétrica usada em muitos países modernos. Como uma pirâmide antiga, construída há quase 4.000 anos, poderia produzir uma vibração ressonante nessa faixa? A princípio, alguns pensaram que poderia ser causada por atividade industrial próxima ou distúrbios sísmicos, mas essas possibilidades foram descartadas quando o mesmo som foi registrado novamente durante uma janela de tempo calmo, sem equipamentos externos em uso a quilômetros distantes. O que mostra isso ainda mais bizarro é que anomalias acústicas semelhantes foram registradas dentro de outras estruturas egípcias, notavelmente o Serapeu de Saqqara e a Câmara do Rei da Grande Pirâmide de Gizé. Alguns egiptólogos, como o Dr. Alan Ziv, propuseram que os antigos construtores podem ter estado conscientes das propriedades acústicas de espaços de pedra enclusados, seja por acidente ou design. Essas estruturas parecem amplificar certas frequências ressonantes. Outros sugerem que o layout das câmeras da Pirâmide Negra pode ter criado um guia de ondas acidental. Isso significaria que a arquitetura em colapso da pirâmide não apenas escondia enterros secretos, ela criou uma câmara de eco não intencional. Mas é aqui que as coisas se tornam verdadeiramente misteriosas. Em 2018, uma equipe usando termografia infravermelha para mapear as mudanças de temperatura nas abóbadas inferiores, notou anomalias térmicas alinhadas precisamente com as zonas onde o zumbido era mais forte. Isso gerou novas teorias, sugerindo cavidades internas ainda não descobertas, ou que o zumbido pode estar ligado à lenta mudança estrutural da pirâmide, à medida que a pressão se redistribui através da argila abaixo. As inscrições desaparecidas. À medida que os escavadores se aprofundavam nos restos fraturados da Pirâmide Negra, outro enigma se revelou lentamente. Não pelo que encontraram, mas pelo que estava faltando. Ao contrário da maioria das pirâmides reais, que apresentam paredes gravadas com hieróglifos, celebrando o legado do faraó, feitiços religiosos ou textos guia para a vida após a morte, grandes seções das câmaras funerárias e corredores da Pirâmide Negra estavam completamente desprovidas de inscrições. Inicialmente, essa ausência foi considerada uma consequência do colapso estrutural da pirâmide. Talvez as paredes com inscrições tivessem desabado ou se degradado com o tempo, mas essa teoria começou a desmoronar quando pesquisadores descobriram grandes blocos de calcário intactos dentro de câmaras internas, que deveriam ter carregado pelo menos textos padrão de pirâmide ou o titulário real de Amenemhat III, mas estavam em branco. Esse silêncio levantou possibilidades inquietantes. De acordo com os costumes funerários do Reino Médio, até mesmo nobres menores frequentemente tinham seus nomes e feitos esculpidos ou pintados dentro de suas tumbas. Então, por que a pirâmide de um rei, um monumento destinado a garantir a imortalidade, seria deixada sem sequer seu nome? Uma teoria que ganha força entre os egiptólogos é que a pirâmide foi intencionalmente deixada inacabada como parte de um encobrimento político. Se Amenemhat III realmente abandonou a estrutura no final de seu reinado, à medida que as falhas geológicas pioraram, então as etapas finais, onde seu nome, legado e textos funerários teriam sido adicionados, podem ter sido interrompidas. Mas outra teoria, mais controversa, surgiu: a rasura deliberada. Alguns estudiosos acreditam que a ausência de inscrições pode refletir uma tentativa póstuma de retirar o nome de Amenemhat da história, uma prática conhecida como Damnatio Memoriae nos tempos romanos e documentada ocasionalmente também no Antigo Egito. Isso levou à especulação sobre se um conflito dinástico se desenrolou perto do final do reinado de Amenemhat ou logo após sua morte. Poderia seu sucessor ter tentado se distanciar do fracasso da pirâmide, apagando a identidade de seu predecessor da estrutura? Ainda mais curioso é que algumas das mulheres reais enterradas na pirâmide também não foram nomeadas.
Joias com iconografia real foram descobertas, incluindo coroas e cetros cerimoniais. No entanto, nenhum cartucho ou inscrição pessoal. Essas mulheres foram vítimas de um enterrônio apressado e não registrado, ou seus nomes foram deliberadamente omitidos? Em uma reviravolta que continua a intrigar os arqueólogos, fragmentos de alvenaria recuperados dos escombros dentro da pirâmide continham hieróglifos esculpidos, mas não de Amenemhat III. Em vez disso, alguns continham referências a oficiais e sumos sacerdotes cujos papéis nunca haviam sido anteriormente ligados a Dashur. Isso sugere que blocos de outras estruturas ou projetos abandonados podem ter sido reciclados na pirâmide, levantando novas questões sobre escassez de recursos, construção apressada ou um propósito intencional completamente diferente. O sarcófago infantil desenterrado. Ao escavar as câmaras subsidiárias da Pirâmide Negra, os arqueólogos encontraram uma descoberta que divergia drasticamente da tradição real e levantou novas e preocupantes questões. Em uma sala rasa e parcialmente desabada adjacente a uma das câmaras de funerárias de mulheres não identificadas, pesquisadores descobriram um sarcófago em miniatura de quartzita, com não mais de 1 metro de comprimento. Seu posicionamento era estranho, descentralizado, parcialmente embutido em escombros, e não continha inscrições, marcas de identificação ou textos funerários acompanhantes. A princípio, alguns presumiram que era um enterro simbólico ou um chamariz, parte do complexo design antifurto da pirâmide. Mas o que encontraram dentro os chocou: os restos esqueléticos de uma criança muito jovem, estimada em menos de 2 anos de idade na morte. Embora enterros infantis tenham sido encontrados ocasionalmente no Antigo Egito, é extremamente raro que crianças, especialmente as não nomeadas, sejam enterradas dentro de pirâmides reais, menos ainda em um sarcófago de quartzita tipicamente reservado para indivíduos de alto escalão. O que tornou isso ainda mais desconcertante foi a qualidade dos materiais. O quartzita, proveniente de pedreiras distantes perto de Gebel El Amar, era uma escolha premium, usada somente em tumbas de elite. Traços de folha de ouro e lápis lazuli triturado também foram encontrados ao redor das mortalhas. Embora as próprias mortalhas tenham se desintegrado há muito tempo, este não era um enterro comum. Este era alguém que deveria ser lembrado. Especulação circulou entre os egiptólogos. Seria essa criança uma filha ou filho de Amenemhat III, um herdeiro real que morreu inesperadamente durante a construção caótica da pirâmide e foi enterrada às pressas antes que todo o projeto fosse abandonado? Ou poderia ter sido uma oferenda cerimonial, parte de um ritual agora perdido do Reino Médio que colocava enterros simbólicos de Sédames em pontos-chave de estresse em estruturas em falha? Outra hipótese, discretamente levantada por pesquisadores e anotada em relatórios de campo, é ainda mais inquietante. Alguns acreditam que o enterro foi póstumo e adaptado à pirâmide décadas depois, talvez por sacerdotes ou membros da família buscando santuário para um descendente real durante um período de agitação política. O fato de a tumba não ter cartuchos ou decoração formal indicaria que a criança foi enterrada em segredo para preservar sua identidade ou preservá-la em silêncio. E é aqui que a história fica mais sombria. Uma reanálise em 2020 dos restos esqueléticos por antropólogos forenses revelou vestígios de trauma, especialmente lesões de compressão na caixa torácica, que podem ter ocorrido antes da morte. Embora inconclusivo, o relatório reabriu uma velha questão. Essa criança foi enterrada aqui por amor ou por necessidade? Teorias de infanticídio, sacrifício ritual ou encobrimento surgiram, embora nenhuma seja universalmente aceita. A calçada inacabada. Embora grande parte da intriga em torno da Pirâmide Negra resida sob sua carcaça em ruínas, um de seus mistérios mais estranhos reside fora da própria estrutura, nos restos de uma calçada cerimonial que parece desafiar a lógica e a tradição. Todo grande complexo de pirâmides no Antigo Egito apresentava uma calçada, um corredor sagrado revestido de pedra conectando a pirâmide a um templo do vale ou a um porto perto do Nilo. Essa longa passagem não era apenas funcional, ela simbolizava a jornada da vida para a vida após a morte. Mas na Pirâmide Negra, os arqueólogos ficaram intrigados ao descobrir que a calçada, uma rota pavimentada elevada que se estendia do lado leste da pirâmide, termina abruptamente, não em um templo, não em uma margem de rio. Ela simplesmente para, inacabada, ou pior, abandonada no meio da construção. Pesquisas conduzidas pelo Instituto Arqueológico Alemão e posteriormente confirmadas por imagens de satélite mostram que
que, embora a fundação inferior da calçada tenha sido assentada e parcialmente nivelada, apenas algumas seções foram totalmente pavimentadas. Não há sinais de uma entrada cerimonial, nenhuma capela de oferendas e, o mais importante, nenhum templo do vale, que deveria ser a pedra angular de todo o complexo funerário. Ainda mais intrigante, análises geofísicas recentes sugerem que a direção da calçada estava ligeiramente fora do eixo, não alinhada com os pontos cardeais, como seria de se esperar em um complexo de pirâmides. Isso sugere que os planos originais podem ter mudado drasticamente durante a construção. Alguns egiptólogos propõem que os engenheiros estavam tentando realinhar todo o complexo depois de perceberem que o solo estava se deslocando sob a estrutura. Outros acreditam que o projeto foi interrompido intencionalmente, possivelmente devido a uma decisão política ou religiosa de realocar o sepultamento do rei. Mas aqui está a reviravolta. Fragmentos de tijolos de fundação e pedras de pavimentação semelhantes em composição à calçada da pirâmide Nebra foram encontrados a quilômetros de distância, perto das ruínas de Hawara, lar da segunda pirâmide de Amenemhat III. Poderiam esses materiais ter sido recuperados de Dashur e reaproveitados para sua nova tumba? Se sim, isso significaria que a pirâmide negra não foi apenas abandonada, mas canibalizada pela mesma administração real que a construiu. Uma teoria marginal vai ainda mais longe. Alguns pesquisadores independentes argumentam que a calçada truncada sugere uma rasura ritualizada, uma tentativa deliberada de cortar o caminho do rei para a vida após a morte. Teria sido um ato de vingança política, uma redireção espiritual ou simplesmente uma falha logística diante do colapso da pedra e do afundamento da terra. Armadilha funerária falsa. Enquanto os arqueólogos mapeavam o interior da pirâmide negra, algo não se encaixava. A maioria das pirâmides reais segue um layout interno previsível, um corredor descendente levando a uma câmara funerária com poços bloqueados, sistemas de portcullis ou passagens de armadilha instaladas para dissuadir ladrões. Mas dentro da pirâmide negra, uma característica arquitetônica profundamente assimétrica e bizarra foi encontrada, uma passagem acentuadamente curva que se dobra sobre si mesma antes de se estreitar em uma falsa câmara, enterrada sob detritos esmagados. Isso não foi um acidente de construção, foi uma desorientação deliberada. A passagem, descoberta por Jacques de Morgan no século XIX e revisitada com o lidar moderno e microrobótica, foi projetado para aparecer como a rota principal para o local de descanso final do rei. Mas depois de descender mais de 20 metros, o corredor vira à esquerda em um ângulo não natural, continua a apenas alguns metros e depois termina em uma porta de pedra selada, incorporado no que acabou sendo rocha sólida, sem câmara real atrás dele. Inicialmente foi pensado ser um túnel abandonado, mas uma análise detalhada revelou que os blocos usados para selar a extremidade estavam vestidos e polidos, sugerindo intenção cerimonial. Quanto mais os pesquisadores se aprofundavam, mais suspeitavam que isso não era um erro, mas um ardil, uma falsa câmara funerária desenhada para confundir ladrões ou até mesmo investigadores dinásticos posteriores. Então, por que ir a tais extremos para esconder uma tumba em uma pirâmide já em colapso sob seu próprio peso? Uma teoria sugere que os engenheiros de Amenemhat III estavam tentando um sistema de defesa psicológica. Eles construíram câmaras de isca e passagens enganosas na esperança que os ladrões, exaustos ou enganados, desistissem antes de encontrar o verdadeiro enterro. Mas aqui está a reviravolta. Havia duas passagens curvas dentro da pirâmide negra. Nenhuma delas levava à câmara funerária central, onde o sarcófago de quartzita vazio foi encontrado. Isso levou alguns pesquisadores a levantar uma ideia mais controversa, de que toda a pirâmide foi desenhada como uma tumba simbólica, sem intenção de abrigar os restos mortais do rei. A pirâmide negra, nesta teoria, era um monumento político destinado a honrar a ideia de realeza, não o seu corpo físico. A verdadeira tumba, eles argumentam, sempre foi destinada a Hawara, onde sua segunda pirâmide ainda está de pé. Mas há uma última peça que aprofunda o mistério. Perto de uma dessas falsas passagens, um bloco foi encontrado com uma inscrição inacabada, esculpida apenas parcialmente antes de ser abandonada no meio da linha. Continha o nome Sequem, mas o resto foi cinzelado. Foi uma bravação acidental, uma mudança de última hora ou um segredo que alguém foi ordenado a apagar? Calendário ritual perdido.
Enquanto os pesquisadores estudavam os corredores desabados da Pirâmide Negra e as intrigantes falsas câmaras, emergiu outra camada de mistério. Não do que estava dentro da pirâmide, mas do que deveria ter sido encontrado ao seu redor. Pirâmides reais não eram apenas tumbas, eram centros sagrados que sustentavam precerdócios inteiros, rituais diários, festivais e operações de templos financiados pelo Estado. Mas em Dashur, algo estava flagrantemente ausente. Não havia um templo completo e, mais curiosamente, nenhum registro do culto funerário que deveria manter o legado do faraó. Na tradição egípcia, precerdotes eram nomeados para realizar oferendas diárias, recitar provérbios e manter o Ka, a essência vital, do governante falecido. Essas operações eram apenas feitas em inscrições, tábuas de oferendas ou papiros administrativos. Mas, apesar de extensivas pesquisas no Planalto de Dashur e cemitérios vizinhos, os arqueólogos não encontraram evidências claras de um precerdócio mortuário sustentado para Amenemhat III no sítio da Pirâmide Negra. Essa ausência levanta uma das questões mais convincentes até agora. A Pirâmide Negra foi alguma vez ativada ritualmente? Um estudo de 2004 do egiptólogo Naguib Kanawati propôs que a pirâmide pode ter sido consagrada apenas parcialmente ou talvez nunca oficialmente consagrada. Sem um templo funcionando, precerdotes ou calendário ritual, a pirâmide não poderia servir o seu propósito como uma porta de entrada para a eternidade. A Pirâmide Negra permanece como um lembrete sombrio de que nem mesmo os deuses reis podiam vencer a natureza ou o tempo. Entre zumbidos de baixa frequência que ecoam sem explicação e o silêncio de um sarcófago infantil sem nome, este monumento é hoje apenas uma carcaça em ruínas que o deserto insiste em esconder. Amenemhat III pode ter buscado sua imortalidade em Hawara, mas os segredos que ele deixou para trás em Dashur, as passagens falsas, os nomes apagados e os rituais nunca concluídos, sugerem que algo deu muito errado. Teria sido apenas uma falha geológica ou o faraó estava fugindo de algo que despertou dentro daquela estrutura? Deixe sua teoria final nos comentários. Você acha que a Pirâmide Negra foi apenas um erro de engenharia ou um projeto abandonado por motivos sobrenaturais? Não se esqueça de se inscrever no canal para continuar explorando o lado obscuro da história. Clique no card que está aparecendo na tela agora para descobrir outro mistério que a arqueologia ainda não conseguiu explicar.